Boa tarde, oitavo ano, Netuno, Urano e Plutão. A gente vai iniciar, né, uma nova jornada aí de conteúdos agora para o segundo trimestre, né, e nós já iniciaremos com o gênero notícia, um gênero jornalístico, que nós também já trabalhamos no sexto ano. Né? Vocês trabalharam comigo, boa parte dos 3/8 trabalhando comigo com esse gênero. Então, vocês já têm noção do que é o gênero notícia. Essa primeira aula, a gente só vai conversar um pouquinho sobre o gênero, e aí, na aula seguinte, a gente faz uma interpretação dos textos que tem no módulo de vocês, a gente faz uma conversa, né, na aula online, e depois a gente retoma as videoaulas para fazer a correção das atividades. Então, vamos lá. O gênero em foco, que é o gênero notícia, né, que nós trabalharemos, é o mais importante, é um dos mais importantes aí do meio jornalístico. É um gênero que pode ser tanto impresso quanto virtual e trata de fatos ocorridos, fatos que são reais e de interesse da população. Né? Tem que ser algo que geralmente boa parte da população costuma ter acesso. Né? Não tem que ser, né? São fatos narrados para que as pessoas tenham acesso. Atualmente, com a internet, é possível atualizar as notícias em tempo real. Né? O que está acontecendo no mundo todo, a gente consegue saber de imediato por conta da internet aí, né? Desse grande acesso que nós temos. Para tornar-se notícia, um fato ele precisa ter relevância, ou seja, ele precisa ser importante, ele precisa ser real. De modo geral, as notícias focam no fato, né? Na condição ou nas condições do acontecimento, nas pessoas que estão envolvidas nesse fato, como esse fato aconteceu, por que aconteceu, quais consequências esse fato, né, gerou aí para os envolvidos nessa notícia. Então, uma coisa que é importante a gente lembrar, na notícia, a opinião ela não deve prevalecer, ela não deve aparecer, por ser um gênero da impessoalidade, né? Ele deve ser escrito em terceira pessoa, o jornalista ele deve relatar somente o fato sem se envolver nele. Né? É muito difícil a gente ver isso quando as notícias elas são nos rádios, por exemplo, em que os jornalistas, os repórteres, eles acabam se envolvendo com a situação. Nem todo jornalista ele consegue se manter impessoal, né? Porque é humano e acaba ali também se envolvendo na situação, se emocionando, deixando transparecer do seu ponto de vista o que não deve acontecer. Ultimamente nós estamos vendo aí, né, diuturnamente, as notícias sobre o coronavírus, quantas pessoas estão adoecendo no Brasil e no mundo, né, e as consequências que essa doença vem trazendo para a população, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então, para que se torne notícia, é preciso que esse fato ele tenha relevância, né, para um grupo de pessoas, para que essas pessoas possam ter acesso. Na notícia, é importante lembrar que ela sempre vem com o título. Né? O título é a porta de entrada da notícia, é ele que chama a atenção do leitor para o que tem ali dentro da notícia, se ela vai ser de interesse do leitor em lê-lo ou não. Então, o título ele apresenta uma ideia geral do fato que foi noticiado. Ele antecipa para o leitor o fato que vai vir, né, logo abaixo no texto escrito. Então, nós temos aqui, né, partes, composição da notícia, o título, a linha fina, o lead, o corpo e a linguagem, como que ela deve ser usada. A linha fina ela não é um fato, vamos dizer, uma parte obrigatória na notícia.
né? Não é um item obrigatório, pode vir ou não. Mas caso venha aparecer na notícia, a linha fina, ela tem a função de complementar a informação que foi dada no título, dar uma complementada na informação. Já o lead vem trazer um resumo do fato noticiado, informando o leitor quando o fato aconteceu, quem estava envolvido, como e onde esse fato aconteceu, né, de um modo geral. Mas pode ser que algum desses fatos fique de fora. Muitas vezes o porquê o fato acontece, ele não é dito aí. O corpo da notícia, ele detalha os acontecimentos, os fatos narrados. Pode vir depoimentos de pessoas que foram envolvidas, de testemunhas, né, os fatos que antecederam ou sucederam ao que foi noticiado, algum desdobramento desse fato, ou também o desfecho dele. A linguagem, além de ser imparcial, como já foi dito anteriormente, o repórter ele não pode se envolver na notícia, ele não pode deixar transparecer o seu ponto de vista, né? A linguagem deve ser formal, mas não excessivamente, já que muita gente que talvez não tenha esse acesso toda a informalidade da linguagem possa não compreender o que é dito ali. Então, tem que tomar bastante cuidado nesse ponto para que não distancie o leitor da leitura desse texto. Por isso, pode acontecer de o texto apresentar tanto uma linguagem formal quanto uma linguagem informal. Ela pode variar, até porque, geralmente na notícia, pode vir os depoimentos de algumas pessoas e ela deve ser transferida da forma como aconteceu. Os títulos geralmente trazem verbos no presente, já que os fatos eles são narrados pouco tempo após acontecer. Mas no corpo da notícia, o fato é apresentado com verbos no passado, pois se trata de um fato já ocorrido, embora tenha ocorrido com pouco tempo, né? Mas foi um fato que já aconteceu. A princípio, era só fazer um resumo, né, do gênero em si, só que lá no módulo de vocês nós temos aí 2 textos para trabalhar a interpretação, né, que foram 2 notícias, são fatos reais mesmo, não é nada criado, né, inventado aí, são notícias sobre um adolescente trans que tem a sua matrícula garantida após a escola recusar a inscrição aí desse aluno. Ele acaba entrando na justiça porque ele tem primeiro a sua matrícula negada, depois ele consegue de volta o direito de ingressar na escola porque a justiça lhe permitiu. Já a outra notícia que nós vamos discutir em seguida é uma notícia sobre racismo. Um aluno que foi impedido de estudar na sua escola porque ele tinha um cabelo, por ele ser negro, e ele tem um cabelo, eu não sei nem como é que eu posso dizer, black power, é um cabelo crespo e grande, e que segundo a coordenação da escola, os professores, esse cabelo impedia que os seus colegas, né, tivessem acesso ao quadro. E então, essas 2 notícias são notícias reais, não é nada que foi criado para a gente estudar. Percebemos que em uma é uma notícia que trata sobre o bullying e na outra uma notícia que vai tratar sobre o preconceito. Então, na próxima aula a gente continua, faremos a leitura e discussão sobre essas temáticas. Até a próxima aula.